com todo o gosto, que a bancada do Partido Socialista gostaria também, nesta reunião de Câmara, apresentar uma moção, se me permite então, passava a ler. A moção pela transferência de competências da Administração Central, reforço da autonomia local. Tendo em conta o previsto na linha B do número 2 do artigo 4 da Lei 50 de 2018, bem como o espírito e teor da recomendação apresentada pela Comissão de Descentralização, Freguesias, Fundos Comunitários e Modernização Administrativa na Assembleia Municipal de Loures, de 28 de fevereiro de 2019. Considerando que o programa do 21º Governo Constitucional estabeleceu como prioridade a transformação do modelo de funcionamento do Estado numa perspectiva estratégica de desenvolvimento económico, cultural, social e político, enquadrada por um pensamento reformista que tem como cenário de fundo o aprofundamento da autonomia local, abrindo assim as portas à desejada transferência de competências da administração direta e indireta do Estado para patamares de governança mais próximos dos cidadãos. Tal transferência, com caráter universal e definitivo, ocorrerá a partir de 2019 e estará concluída até 1 de janeiro de 2021. A descentralização de competências enquanto pensamento reformista, materializada através da transferência de competências da administração central para a administração local, vai ao encontro da concretização dos princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. 3. O reforço da autonomia local prevê não só a transferência de competências da administração direta e indireta do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, mas também a possibilidade de se proceder à redistribuição de competências entre a administração autárquica, fortalecendo assim o papel das freguesias, cujo dinamismo e capacidade de inovação constitui atualmente um património político de elevado valor acrescentado, dada a sua capacidade de rasgar novos horizontes e, por essa via, promover uma maior coesão do território que deve ser sempre acompanhada dos adequados meios humanos, patrimoniais e financeiros. Portugal está entre os países mais centralistas da União Europeia. A transferência de competências é o início de um caminho que visa a melhoria da qualidade prestada pelo serviço público e, por isso, tem em conta o melhor interesse dos cidadãos e das empresas que procuram na administração pública respostas mais rápidas e adequadas. Assim, nos termos previstos da linha B do número 2 do artigo 4 da Lei de 50 de 2018, até 30 de junho de 2019, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam a transferência das competências no ano de 2020 devem observar o procedimento referido na alínea anterior. Ou seja, teremos de comunicar esse fato à Direção-Geral das Autarquias Locais após prévia deliberação da Assembleia Municipal. Sexto, o Partido Socialista, no contexto do debate autárquico no Plano Municipal de Loures, concordou conscientemente e de forma responsável em não aceitar em 2019 a transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, por forma a que tivéssemos todo o ano de 2019 para preparar e implementar um plano de trabalho que enquadrasse esta estratégia reformista e a sua adequação à realidade da estrutura e funcionamento dos serviços municipais, mas com o objetivo de esta transferência de competências ser implementada em 2020 com o desvio e enquadramento orçamental. Sétimo, foi neste sentido que o Partido Socialista entendeu e enquadrou a natureza e alcance do despacho do Sr. Presidente da Câmara de Loures, de 27 de novembro, relativa à constituição de um grupo de trabalho a quem foram atribuídas tarefas específicas elencadas no despacho citado, relacionadas com a transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais. Face ao exposto, os vereadores do Partido Socialista têm a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, reunida a 8 de maio de 2019, delibere assumir que estão criadas condições para a decisão política de assunção das novas competências no contexto da Lei nº 50 de 2019 e diplomas legais subsequentes, que vinculam um compromisso já com efeitos para 2020. Esta moção, depois de aprovada, deverá ser enviada para a Assembleia da República, Juntas de Freguesias do Concelho de Loures, Associação de Municípios Portugueses e para a ANAFRE. Portanto, nesta circunstância, íamos passar agora à discussão da moção apresentada pelos senhores vereadores do Partido Socialista. Foi feita a leitura, foi admitida, portanto, aqui à nossa discussão. Eu gostaria de me pronunciar desde já, dando nota do seguinte. Parece-me que esta moção é extemporânea, com toda a sinceridade. E parece-me que é extemporânea porque não está esgotado ainda o prazo para que os municípios se possam pronunciar, mas mais do que isso, ela encerra uma insanável contradição.
que é a contradição que resulta de, aqui hoje mesmo, termos ouvido um dos seus vereadores da bancada do Partido Socialista, o vereador António Marcelino, colocar a necessidade de ter acesso às conclusões do grupo de trabalho para se poderem pronunciar sobre, digamos, a possibilidade da assunção da delegação de competências para o ano de 2020 e, ao mesmo tempo, digamos, carecem dessas conclusões para poderem formar a vossa opinião e, ao mesmo tempo, estão, digamos, já a propor uma moção em que a conclusão, basicamente, é de que é que a Câmara Municipal assuma que estão criadas as condições para a decisão política da assunção das novas competências. Ora, isto parece-me ser, digamos, uma contradição insanável, porque quem pretende ter acesso à informação é para formar a opinião, não tira antecipadamente a conclusão e depois pede as conclusões. Portanto, creio que, de facto, não faz sentido esta moção. Creio que, digamos, seria preferível, com a responsabilidade que tem caracterizado este órgão relativamente a esta matéria em todo este percurso, que os senhores vereadores aguardassem por um momento, digamos, específico para se poder tomar as decisões com base em toda a informação. Dizer que foi formado um grupo de trabalho, especificamente, como os senhores vereadores aqui sinalizaram, ao pedir as suas conclusões, para se poder aprofundar o debate sobre as consequências que a assunção de competências tem e o impacto que tem nos serviços municipais e o grau de preparação que neste momento temos ou não temos para as poder assumir, porque não é obrigatório que o município tenha necessariamente que assumir as competências em 2020. Eu acho que só faz sentido haver a assunção de competências se sentirmos que estamos em condições de desempenhar cabalmente aquilo que, digamos, são as responsabilidades que nos estão a propor atribuir. Portanto, sem isso, creio que, digamos, o processo equivale a apenas transferir os problemas de sítio. Portanto, nessa circunstância, acho que deveríamos dar mais tempo para que se pudesse, digamos, chegar a uma conclusão mais acertada. E aquilo que deixava como sugestão à bancada do Partido Socialista era que pudesse retirar esta moção, portanto, reagendando a sua discussão para um momento mais oportuno e, sobretudo, quando tivermos as conclusões do grupo de trabalho que, neste momento, ainda está, digamos, a produzir a reflexão sobre esta matéria. Vereador António Marcelino e depois o vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, obviamente não podemos concordar com a proposta do Sr. Presidente em exercício, até porque, assim sendo, como é que ontem a leitura que, no âmbito do Conselho Municipal de Educação, a leitura que os conselheiros levaram daqui foi exatamente que a Câmara Municipal não ia assumir as responsabilidades sobre esta matéria. Mas estamos a falar de duas coisas diferentes, na minha perspectiva, Sr. Presidente. Uma tem a ver com o facto de o município ter que assumir, assumir ou não assumir, as competências no âmbito da descentralização de competências, passo o pleonasmo, em termos macro. A outra opção é, de entre um conjunto de competências, gestão dos diversos decretos-leis que foram publicados, é escolher aquelas onde o município está mais preparado do que para melhor, se calhar, poder ajustar. Julgamos que é uma má estratégia deixar tudo, trata-se de uma lei, portanto a lei é para cumprir, apesar de podemos não estar de acordo com ela, mas é para cumprir, e portanto aqui a opção estratégica, em nosso entender, julgo que é muito pertinente, que é assumir de uma forma gradualista as competências, iremos certamente ter ocasião para debater mais isto, de forma gradualista as competências até 2021. Esperemos, obviamente, também que em 2021 o Governo se mantenha na mesma linha do que tem vindo a fazer até agora, com o mesmo apoio parlamentar que existe neste momento e que suportou a lei, e esperemos que, obviamente, que isso se traduza num bom indicador para este pacote de centralização, apesar de este suporte parlamentar não estar totalmente convergente com esta medida. Agora, uma coisa é o assumir integralmente, o pacote de centralização numa ótica de reforçar aquilo que é a autonomia local, quer no âmbito da própria Constituição, quer no âmbito da própria afirmação dessa autonomia. A outra questão são os documentos sectoriais. E, como há pouco referi, também não entendemos porque é que ontem foi induzida essa ideia nos conselheiros de que a Câmara Municipal não iria assumir essa competência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereador Nuno Botelho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente já não, é Presidente em exercício. Senhoras e senhores vereadores, dirigentes do município, trabalhadores e público em geral. Em relação à moção em concreto, Sr. Presidente, se de facto consideramos que existem aqui uns considerandos, passa um bocado o plenário também, algumas contradições. Não faz muito sentido considerarmos Portugal um dos países mais centralistas na União Europeia. Não é verdade, não somos mais centralistas. Até somos, se calhar, aquele que, a partir do 25 de Abril, mais poder deu ao poder local, passa aqui um bocado também a repetição, mais competências sempre ao poder local. Depois, a seguir, diz que o governo reformista sobre esta matéria. Bem, sobre o governo reformista sobre esta matéria, até se calhar demais, assumimos, foi o governo do PSD e da CDS. Portanto, bem, adiante. Os considerandos nós vamos pensar que foram escritos de um modo mais eleitoralista do que propriamente com rigor e vamos considerar e vamos analisar apenas a proposta de deliberação concreta. De facto, o Sr. Presidente tem razão quando diz que há aqui também na proposta algum contrassenso em relação ao considerando 7. Se existe um grupo de trabalho, de facto, não conseguimos entender muito bem porque é que a seguir se faz esta deliberação. Eu vou explicar porquê. Nós até, PSD, é a favor, para que não haja dúvidas, da assunção das competências já para 2020. Portanto, para que não haja nenhuma dúvida, a nossa posição é esta. Mas, de facto, ao ponto 7 sai daqui e desaparece pura e simplesmente, ou então isto não passará de uma recomendação. Aliás, a própria deliberação, na nossa opinião, como está escrita, é apenas uma recomendação, diz qualquer coisa do género. Bem, já existem condições, portanto propomos que quando vier a proposta, que seja positiva. E se nós estamos a recomendar que venha uma proposta que seja positiva, não é a proposta para ser positiva, é uma recomendação. Portanto, o que eu digo aqui ao Partido Socialista, que é o proponente, das duas uma, ou passa esta moção a recomendação, e a deliberação está construída de uma forma boa para isso, se a moção, senhores vereadores, senhores vereadores, assumam que querem receber, ou que o município receba as competências já para 2020. Ainda fiquei mais confuso depois da intervenção agora do Sr. Vereador António Marcelino. Sr. Vereador, aqui não diz que é para a competência A, B, C ou D. Aqui assume que é para todas. E os senhores têm que clarificar se querem assumir para todas ou se é só para algumas, se é só para a saúde, se é só para a educação, se não é só para a educação, é para outra, qualquer que seja. Portanto, temos que saber o que é que estamos aqui todos a votar. Uma coisa é, os senhores dizem, estão criadas as condições. Se estão criadas as condições, dizem também que o grupo de trabalho é indiferente à proposta que faz. É indiferente, portanto, para os senhores acham que estão criadas as condições. E é uma opinião, não faz sentido o outro ponto que cá está, o considerando 7. Mas se estão criadas as condições, os senhores digam assim, propomos que o município aceite as competências já para 2020. É isto que está escrito, não é que estão criadas as condições para possivelmente aceitarmos daqui a um mês. Isto não é nada. Portanto, na nossa opinião, se querem votar a aceitação das competências para 2020, alterem o texto na deliberação e façam essa proposta. Se estão só a recomendar ao município que proponham daqui a um mês, independentemente da opinião ou não do grupo de trabalho, e temos aqui várias datas em sedes de reunião de Câmara, que foi sempre solicitado documentação produzida pelo grupo de trabalho, de análise, levantamento, meios necessários para o cumprimento das novas competências. Sabemos que, pelos vistos, existe um pacote em que os valores não são suficientes, sabemos que existe matéria. Esta bancada tem vindo até aqui também a solicitar essa mesma documentação, da qual ainda não o possui. Aqui, relativamente só a ler apenas a deliberação que estamos aqui neste momento a votar, para que todos também em conjunto saber, diz, assumir que estão criadas as condições para a decisão política de assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 dos diplomas legais subsequentes que vinculam compromissos já com efeitos para 2020. Ora, estamos aqui a assumir uma decisão da política de assunção das novas competências que vinculam compromissos já para efeitos para 2020. Esta moção a ser aprovada terá a sua decisão de política de assunção das novas competências. Estamos a colocar esta deliberação, vamos colocá-la à votação e depois essa decisão será uma decisão política, que é o que se pretende no contexto desta decisão política da assunção das novas competências.
E só isto. Boa tarde a todos. Vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que estava inscrito para intervir neste... Ainda na outra qualidade já estava inscrito, como os senhores vereadores bem sabem. Bem, então, muito rapidamente, para dizer o seguinte, de facto, nós estamos perante um documento que, de facto, propõe à Câmara a deliberação, como eu há pouco tive a ocasião de dizer, num período que me parece extemporâneo, porque, pegando nesta última intervenção da Sra. Vereadora Rita Leão, me parece que a decisão política que temos para tomar, e é disso que se trata, é de uma decisão política, deveria estar, para ser, digamos, devidamente ponderada, fundamentada em argumentos de ordem técnica. Ora, se o grupo de trabalho, neste momento, ainda não produziu as suas conclusões, se nós ainda não temos em toda a sua extensão uma análise relativamente às consequências e aos impactos que, digamos, a assunção da delegação de competências já em 2020 terá neste município, não me parece ser prudente estarmos a tomar uma deliberação nesta altura. De facto, aquilo que compete a esta Câmara Municipal é tomar decisões políticas. Mas nós fazemos-lo habitualmente, e neste assunto que tem uma importância tão grande como aquela que tem, não faria sentido ser de forma diferente, muito, digamos, tendo por base aquilo que são avaliações do ponto de vista técnico. Ou seja, hoje vamos decidir aqui, em vários processos que constam desta Câmara, do urbanismo até às questões da cultura, passando por vários outros processos, digamos, vamos deliberar politicamente, assumir determinado tipo de decisões. Mas temos por base, digamos, algum estudo, temos por base uma fundamentação do ponto de vista técnico. Ora, sendo este processo um processo com tanto impacto, naturalmente não poderia ser de outra forma, não deve ser de outra forma, creio eu. E creio que, digamos, aquilo que faz sentido é, de facto, aguardarmos que seja produzido o trabalho do grupo que está a ocupar-se da avaliação do impacto para depois decidirmos em consciência. Dizer que a Assembleia Municipal decidiu, mas a Assembleia Municipal aquilo que decide é fazer recomendações à Câmara, Sra. Vereadora. Não é a Assembleia Municipal que decide a assunção política por parte desta Câmara Municipal daquilo que são as suas decisões políticas. Portanto, a Assembleia Municipal recomenda e depois a Câmara Municipal entende por boa ou não essa recomendação e age em conformidade, assumindo as consequências políticas, quer a decisão seja em sentido positivo, quer a decisão seja em sentido negativo. Aquilo que a Câmara tem para decidir, só à Câmara compete decidir, e não à Assembleia Municipal. Sendo que, digamos, esse processo, alguns destes processos podem ter a necessidade de uma deliberação posterior da Assembleia Municipal, mas a primeira decisão será sempre deste órgão. Portanto, não me parece ser muito normal, ou, digamos, colocar a questão nos termos em que a Sra. Vereadora colocou. É já uma decisão da Assembleia Municipal, porque é que não há de haver uma decisão da Câmara Municipal? São dois órgãos completamente distintos, como todos nós sabemos, têm, aliás, maiorias que são distintas e, naturalmente, têm que ter o seu espaço de decisão própria e têm que se respeitar mutuamente. Disse o Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aproveitando a minha entrada, e apesar do Sr. Vice-Presidente me ter transmitido que estavam fechadas as inscrições, há 2 novas inscrições. Enfim, eu vou dar a palavra então ao Sr. Vereador Nuno Botelho e António Marcelino e depois encerraremos mesmo, porque penso que a discussão já foi feita. Sr. Vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu vou começar pelo fim. O Sr. Vice-Presidente, agora Vice-Presidente, tem alguma razão. De facto, lá por ter sido aprovado na Assembleia Municipal, não nos minimiza aqui a nossa posição, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Sra. Vereadora. Eu até acho que este tipo de decisões podem ser feitas recomendações na Assembleia Municipal, mas moções quase deliberativas, isso é a nossa decisão, não é da Assembleia Municipal, mas isso é uma outra discussão. E, portanto, eu tenho a mesma visão que o Sr. Vice-Presidente sobre essa matéria. Eu não quero arranjar mais confusão, passo aqui um bocado a imagem, nem quero criar aqui mais algum tipo de dúvidas em relação à vossa posição. É que a Sra. Vereadora Sra. Paixão, a Sra. Vereadora Rita Leão e o Sr. Vereador António Marcelino serão 3 coisas completamente diferentes. A sério. E, portanto, eu vou deduzir que a última palavra seja aquela que, de facto, é a posição do Partido Socialista. E, sendo assim, eu proponho que os senhores vereadores do Partido Socialista e senhoras vereadoras, na deliberação, retirem a frase ou uma parte da frase, assumir que estão criadas as condições para a decisão política e ficar assim a deliberação. Delibere a assunção das novas competências e até ao fim. Portanto, na prática, tirar as condições e meter a assunção das novas competências até ao fim do texto. É a nossa proposta. Sr. Vereador António Marcelino. Sendo de intervenção. Prescindiu?
Muito bem. Tem a palavra. Aceitamos a proposta da bancada do PSD. Portanto, quer repetir, Sr. Vereador Nuno Botelho, só para termos noção do que é que vamos votar? Então, face ao exposto dos vereadores do Partido Socialista, bem, eu aqui se calhar já retirava isto, mas tudo bem. Não sou a pessoa que estou a ler, é um bocado estranho. Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, reunida ao 8 de maio, delibere a assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 e diplomas legais subsequentes que vinculam compromissos já com efeitos em 2020. Muito bem, está entendido. Senhores vereadores, se me permitem um comentário ainda sobre esta matéria, enfim, as moções têm um valor político, mas o processo formal de vinculação do município ainda há de vir. Cada um, naturalmente, autovincula-se como quer. Isso é evidente. Posso dizer que ainda hoje de manhã assinei uma resposta para o Ministério da Educação com 4 páginas de questões que não estão resolvidas, não estão explicitadas em termos de valores, de conteúdos contratuais e uma série de outras matérias na informação que foi enviada ao município. Enfim, quem quer assumir uma posição política sem essa fundamentação está no seu direito, naturalmente, e é nesse sentido que devemos apreciar esta moção, sem prejuízo de, no momento próprio, até ao final de junho, devermos ter uma deliberação formal inserida na ordem do dia, sobre a questão da assunção ou não das competências no ano de 2020, conforme estipula a lei. Dito isto, mas as moções são livres e, portanto, e naturalmente podem ser apresentadas. Vou dar com certeza. E, naturalmente, cada partido entende apresentar as moções ou replicar as moções que já foram apresentadas na Assembleia Municipal. Isso está na liberdade de cada vereador e de cada bancada aqui na Câmara Municipal. Senhora Vereadora Sónia Paixão tem a palavra. Senhor Presidente, boa tarde e saúdo a sua presença para este ponto. E peço desculpa aos demais, mas tenho que, na sua presença, reiterar e não justificando, mas reiterar o porquê da apresentação desta moção. O Partido Socialista, como o Sr. Presidente por certo se recordará, no mandato anterior solicitou nesta temática a constituição de um grupo de trabalho composto por todas as forças políticas com assento nos órgãos municipais. Grupo de trabalho desse que, reiteradamente, perguntámos sobre ele e que não foi constituído. Já mais do que uma vez perguntámos e solicitámos elementos sobre este processo, situação que também não nos foi distribuída. Aliás, dizer que o Sr. Presidente hoje de manhã fez, que muito provavelmente não foi o primeiro ofício que assinou para a Administração Central a solicitar esclarecimentos sobre este processo, nenhum documento foi partilhado com as restantes bancadas. E acho que também é de salientar nesta hora. Aquilo que o Partido Socialista, e eu há pouco, quando fiz a introdução ao ponto, sublinhei, o Partido Socialista, no seu todo, de representação democrática no nosso Conselho. O que nós consideramos é que, neste momento, uma vez que o prazo para a tomada de uma decisão final aproxima-se a olhos vistos, dia 30 de junho, estamos a falar de um horizonte de pouco mais de um mês à presente data, sem que tenha sido apresentado qualquer documento, solicitada qualquer reunião por parte do Executivo Municipal para haver aqui alguma harmonização do ponto de vista político. São conhecidos 19 dos 23 documentos. Os senhores não procuraram as outras forças políticas dizendo, meus caros, nós nesta matéria estamos a pensar que sim, a nossa proposta é ir no sentido de aceitarmos, nestas que não, o que é que vocês acham? Vamos trabalhar em conjunto as diferentes matérias. Não, votaram-se ao silêncio. E se nós não trouxéssemos este assunto à liça, quer em sede da Assembleia Municipal, quer hoje aqui em reunião de Câmara, continuávamos todos a dizer, sem saber, temos reuniões de Câmara quinzenalmente e, portanto, provavelmente, se calhar, daqui a umas 3 reuniões de Câmara, éramos confrontados com uma tomada de decisão. Nós não queremos isso. Não é essa a forma responsável, e não me canso de designar desta forma a posição
posição que o Partido Socialista tem pautado a sua atuação responsável de dizer que nós temos que tomar uma posição. E, portanto, meus senhores, acolhemos as sugestões que o Partido Social Democrata apresenta para a deliberação que aqui nos é proposta e, portanto, era este enquadramento que eu gostava de deixar ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora, essa proposta de um grupo de trabalho no mandato anterior, quando ainda nem sequer havia formulação legal para podermos debruçar-nos sobre esta matéria, enfim, eu acho que neste momento não é questão que se deva pôr em cima da mesa. E a Sra. Vereadora tem razão numa coisa. Estamos a aproximar-nos do final do prazo que a lei prevê para nos pronunciarmos e ainda não tivemos condições para debater esta questão. Mas sabe porquê? Porque a atrapalhada que foi criada pelo Governo com esta legislação leva a que, a 1 mês e meio do final do prazo, os municípios ainda não tenham os elementos que são exigíveis e indispensáveis para tomar uma decisão em consciência. E esse é que é o problema. Quando esta resposta que hoje demos ao Ministério da Educação é uma resposta dentro do prazo que nos foi dado para responder, que foi previsto no Decreto-Lei da Educação, e tem um conjunto de elementos absolutamente indispensáveis para uma avaliação. Nós nem sequer conhecemos quais são os contratos que estão em vigor de manutenção de ares condicionados, de limpeza, quando é que acabam, que valores é que têm especificamente para cada escola, um conjunto de elementos absolutamente essenciais para fazer uma avaliação. Sra. Vereadora, é verdade, ainda não convocámos, conforme nos comprometemos e vamos cumprir, conversas com os outros partidos, com as outras forças políticas para debater esta questão. Porque neste momento a conversa reduz-se aos enunciados mais ou menos gerais que vêm nos decretos-lei que têm estado a ser publicados. Aliás, o último, a semana passada. Não foi há 3 meses atrás. E o penúltimo, na semana anterior. E, portanto, Sra. Vereadora, sim, estamos muito atrasados na análise deste processo. Mas é porque os elementos que nos permitem fazer esta análise tardam em chegar. Parece que alguns querem passar isto de qualquer maneira para os municípios sem que se possa dizer alto lá que isto traz aqui enormes encargos que não estão contabilizados nas verbas que vão ser transferidas. Penso que será esse o objetivo de alguns. Espero que não seja dos vereadores do Partido Socialista. E, portanto, Sra. Vereadora, eu julgo que o compromisso que podíamos assumir aqui é que podemos reunir para a semana, se quiserem, e falamos do que há. Agora, já vos garanto que o que há é muito insuficiente em termos de informação. Muito insuficiente. E, portanto, se quiserem fazer já uma conversa nessas condições, disponíveis para isso. Disponíveis para isso, Sra. Vereadora. O que estávamos era a procurar reunir informação que já tenha um grau de completude suficiente para podermos, cada um, fazer a sua apreciação com dados mais concretos e mais rigorosos. Não é o que acontece neste momento, em particular em relação à educação e à saúde, mas em relação a outras. Por exemplo, agora passamos a ser responsáveis, diz o decreto-lei respectivo, pela inspeção das indústrias agroalimentares. Em que termos? Em que parâmetros? Como é que vamos fazer isso? Alguém tem resposta para isto? O que é que nós queremos dizer sobre isto? Independentemente da posição política que tenhamos sobre as novas competências, não há elementos nesta competência, já para não falar da educação e da saúde, que são as mais complexas, para nós termos uma posição responsavelmente fundamentada sobre esta questão. E este é que é o problema, Sra. Vereadora. Os seus vereadores querem apresentar uma moção, como aliás o Partido Socialista já apresentou na Assembleia Municipal, para cimentar aqui uma posição política que é a vossa, muito bem, mas que aceitem também que vos diga que o fazem por entenderem que, independentemente dos conteúdos, a aceitação da competência é para avançar. Muito bem, é uma posição legítima. O que nós queríamos era que, independentemente do ponto de partida em que cada um esteve em relação a este processo, pelo menos a decisão que tomássemos fosse uma decisão assente num mais vasto leque de conteúdos e de informações que neste momento não existem. Não existem. Posições políticas sobre o processo. Isso podemos tomar todas em qualquer momento. E esta também.
E é isto que tenho para dizer sobre este ponto e manifesto a minha disponibilidade para, quando entenderem, fazermos a reunião. Agora, com esta condicionante, será com os elementos que existem, muitos casos. Muitos casos. Pode ser. 5 minutos de intervalo. Citado, e temos aqui várias datas em sedes de reunião de Câmara, que foi sempre solicitado documentação produzida pelo grupo de trabalho, de análise, levantamento, meios necessários para o cumprimento das novas competências. Sabemos que, pelos vistos, existe um pacote em que os valores não são suficientes, sabemos que existe matéria. Esta bancada tem vindo até aqui também a solicitar essa mesma documentação, da qual ainda não o possui. Aqui, relativamente só a ler apenas a deliberação que estamos aqui neste momento a votar, para que todos também em conjunto saber, diz, assumir que estão criadas as condições para a decisão política de assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 dos diplomas legais subsequentes, que vinculam um compromisso já com efeitos para 2020. Ora, estamos aqui a assumir uma decisão da política de assunção das novas competências que vinculam um compromisso já para efeitos para 2020. Esta moção a ser aprovada terá a sua decisão de política de assunção das novas competências. Estamos a colocar esta deliberação, vamos colocá-la à votação e depois essa decisão será uma decisão política, que é o que se pretende no contexto desta decisão política da assunção das novas competências. E só isto. Boa tarde a todos. Vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que estava inscrito para intervir neste... Ainda na outra qualidade já estava inscrito, como os senhores vereadores bem sabem. Bem, então, muito rapidamente, para dizer o seguinte: de facto, nós estamos perante um documento que, de facto, propõe à Câmara a deliberação, como eu há pouco tive a ocasião de dizer, num período que me parece extemporâneo, porque, pegando nesta última intervenção da Sra. Vereadora Rita Leão, me parece que a decisão política que temos para tomar, e é disso que se trata, é de uma decisão política, deveria estar, para ser, digamos, devidamente ponderada, fundamentada em argumentos de ordem técnica. Ora, se o grupo de trabalho, neste momento, ainda não produziu as suas conclusões, se nós ainda não temos em toda a sua extensão uma análise relativamente às consequências e aos impactos que, digamos, a assunção da delegação de competências já em 2020 terá neste município, não me parece ser prudente estarmos a tomar uma deliberação nesta altura. De facto, aquilo que compete a esta Câmara Municipal é tomar decisões políticas. Mas nós fazemos habitualmente, e neste assunto que tem uma importância tão grande como aquela que tem, não faria sentido ser de forma diferente, muito, digamos, tendo por base aquilo que são avaliações do ponto de vista técnico. Ou seja, hoje vamos decidir aqui, em vários processos que constam desta Câmara, do urbanismo até às questões da cultura, passando por vários outros processos, digamos, vamos deliberar politicamente, assumir determinado tipo de decisões. Mas temos por base, digamos, algum estudo, temos por base uma fundamentação do ponto de vista técnico. Ora, sendo este processo um processo com tanto impacto, naturalmente não poderia ser de outra forma, não deve ser de outra forma, creio eu. E creio que, digamos, aquilo que faz sentido é, de facto, aguardarmos que seja produzido o trabalho do grupo que está a ocupar-se da avaliação do impacto para depois decidirmos em consciência. Dizer que a Assembleia Municipal decidiu, mas a Assembleia Municipal aquilo que decide é fazer recomendações à Câmara, Sra. Vereadora. Não é a Assembleia Municipal que decide a assunção política por parte desta Câmara Municipal daquilo que são as suas decisões políticas. Portanto, a Assembleia Municipal recomenda e depois a Câmara Municipal entende por boa ou não essa recomendação e age em conformidade, assumindo as consequências políticas, quer a decisão seja em sentido positivo, quer a decisão seja em sentido negativo. Aquilo que a Câmara tem para decidir, só à Câmara compete decidir, e não à Assembleia Municipal. Sendo que, digamos, esse processo, alguns destes processos podem ter a necessidade de uma deliberação posterior da Assembleia Municipal, mas a primeira decisão será sempre deste órgão. Portanto, não me parece ser muito normal, ou, digamos, colocar a questão nos termos em que a Sra. Vereadora colocou. É já uma decisão da Assembleia Municipal, porque é que não há de haver uma decisão da Câmara Municipal? São dois órgãos completamente distintos. Como todos nós sabemos, têm, aliás, maiorias que são distintas e, naturalmente, têm que ter o seu espaço de decisão própria e têm que se respeitar mutuamente. Disse o Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aproveitando a minha entrada, e apesar do Sr. Vice-Presidente me ter transmitido que estavam fechadas as inscrições, há 2 novas inscrições. Enfim, eu vou dar a palavra então ao Sr. Vereador Nuno Telho e António Marcelino e depois encerraremos mesmo, porque penso que a discussão já foi feita. Sr. Vereador Nuno Telho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, eu vou começar pelo fim. O senhor Vice-Presidente, agora Vice-Presidente, tem alguma razão. De facto, o lá por ter sido aprovado na Assembleia Municipal não nos minimiza aqui a nossa posição, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Sra. Vereadora. Eu até acho que este tipo de decisões podem ser feitas recomendações na Assembleia Municipal, mas moções quase deliberativas, isso é a nossa decisão, não é da Assembleia Municipal, mas isso é uma outra discussão. E, portanto, eu tenho a mesma visão que o Sr. Vice-Presidente sobre essa matéria. Eu não quero arranjar mais confusão, passo aqui um bocado a imagem, nem quero criar aqui mais algum tipo de dúvidas em relação à vossa posição. É que a Sra. Vereadora Sónia Paixão, a Sra. Vereadora Rita Leão e o Sr. Vereador António Marcelino serão três coisas completamente diferentes. A sério. E, portanto, eu vou deduzir que a última palavra seja aquela que, de facto, é a posição do Partido Socialista. E, sendo assim, eu proponho que os senhores vereadores do Partido Socialista e senhoras vereadoras, na deliberação, retirem a frase ou uma parte da frase, assumir que estão criadas as condições para a decisão política e ficar assim a deliberação. Delibere a assunção das novas competências e até ao fim. Portanto, na prática, tirar as condições e meter a assunção das novas competências até ao fim do texto. É a nossa proposta. Sr. Vereador António Marcelino. Sendo de intervenção. Prescindiu? Prescindiu? Muito bem. Tem a palavra. Aceitamos a proposta da bancada do PSD. Portanto, quer repetir, Sr. Vereador Nuno Botelho, só para termos noção do que é que vamos votar? Então, face ao exposto dos vereadores do Partido Socialista, bem, eu aqui se calhar já retirava isto, mas tudo bem. Não sou a pessoa que estou a ler, é um bocado estranho. Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, reunida ao 8 de maio, delibere a assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 e diplomas legais subsequentes que vinculam compromissos já com efeitos em 2020. Muito bem, está entendido. Senhores vereadores, se me permitem um comentário ainda sobre esta matéria. Enfim, as moções têm um valor político, mas o processo formal de vinculação do município ainda há de vir. Cada um, naturalmente, autovincula-se como quer. Isso é evidente. Posso dizer que ainda hoje de manhã assinei uma resposta para o Ministério da Educação com 4 páginas de questões que não estão resolvidas, não estão explicitadas em termos de valores, de conteúdos contratuais e uma série de outras matérias na informação que foi enviada ao município. Enfim, quem quer assumir uma posição política sem essa fundamentação está no seu direito, naturalmente, e é nesse sentido que devemos apreciar esta moção, sem prejuízo de, no momento próprio, até ao final de junho, devermos ter uma deliberação formal inserida na ordem do dia, sobre a questão da assunção ou não das competências no ano de 2020, conforme estipula a lei. Dito isto, mas as moções são livres e, portanto, e naturalmente podem ser apresentadas. Vou dar com certeza. E, naturalmente, cada partido entende apresentar as moções ou replicar as moções que já foram apresentadas na Assembleia Municipal. Isso está na liberdade de cada vereador e de cada bancada aqui na Câmara Municipal. Senhora Vereadora Sónia Paixão tem a palavra. Sr. Presidente, boa tarde e saúdo a sua presença para este ponto. E peço desculpa aos demais, mas tenho que, na sua presença, reiterar e não justificando, mas reiterar o porquê da apresentação desta moção. O Partido Socialista, como o Sr. Presidente por certo se recordará, no mandato anterior solicitou nesta temática a constituição de um grupo de trabalho composto por todas as forças políticas com assento nos órgãos municipais. Grupo de trabalho desse que, reiteradamente, perguntámos sobre ele e que não foi constituído. Já mais do que uma vez perguntámos e solicitámos elementos sobre este processo, situação que também não nos foi distribuída. Aliás, dizer que o que o Sr. Presidente hoje de manhã fez, que muito provavelmente não foi o primeiro ofício que assinou para a Administração Central a solicitar esclarecimentos sobre este processo, nenhum documento foi partilhado com as restantes bancadas. E acho que também é de salientar nesta hora. Aquilo que o Partido Socialista, e eu há pouco, quando fiz a introdução,
ao ponto, sublinhei o Partido Socialista, no seu todo, de representação democrática no nosso Conselho. O que nós consideramos é que, neste momento, uma vez que o prazo para a tomada de uma decisão final aproxima-se a olhos vistos, dia 30 de junho, estamos a falar de um horizonte de pouco mais de um mês à presente data, sem que tenha sido apresentado qualquer documento, solicitada qualquer reunião por parte do Executivo Municipal para haver aqui alguma harmonização do ponto de vista político. São conhecidos 19 dos 23 documentos. Os senhores não procuraram as outras forças políticas dizendo, meus caros, nós nesta matéria estamos a pensar que sim, a nossa proposta é ir no sentido de aceitarmos, nestas que não, o que é que vocês acham? Vamos trabalhar em conjunto as diferentes matérias. Não, votaram-se ao silêncio. E se nós não trouxéssemos este assunto à Lissa, quer em sede da Assembleia Municipal, quer hoje aqui em reunião de Câmara, continuávamos todos a dizer sem saber. Temos reuniões de Câmara quinzenalmente e, portanto, provavelmente, se calhar, daqui a umas 3 reuniões de Câmara, éramos confrontados com uma tomada de decisão. Nós não queremos isso. Não é essa a forma responsável, e não me canso de designar desta forma a posição que o Partido Socialista tem pautado a sua atuação, responsável de dizer que nós temos que tomar uma posição. E, portanto, meus senhores, acolhemos as sugestões que o Partido Social Democrata apresenta para a deliberação que aqui nos é proposta e, portanto, era este enquadramento que eu gostava de deixar ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora, essa proposta de um grupo de trabalho no mandato anterior, quando ainda nem sequer havia formulação legal para podermos debruçar-nos sobre esta matéria, enfim, eu acho que neste momento não é questão que se deva pôr em cima da mesa. E a Sra. Vereadora tem razão numa coisa. Estamos a aproximar-nos do final do prazo que a lei prevê para nos pronunciarmos e ainda não tivemos condições para debater esta questão. Mas sabe porquê? Porque a atrapalhada que foi criada pelo Governo com esta legislação leva a que, a 1 mês e meio do final do prazo, os municípios ainda não tenham os elementos que são exigíveis e indispensáveis para tomar uma decisão em consciência. Esse é que é o problema. Quando esta resposta que hoje demos ao Ministério da Educação é uma resposta dentro do prazo que nos foi dado para responder, que foi previsto no Decreto-Lei da Educação, e tem um conjunto de elementos absolutamente indispensáveis para uma avaliação. Nós nem sequer conhecemos quais são os contratos que estão em vigor de manutenção de ares condicionados, de limpeza, quando é que acabam, que valores é que têm especificamente para cada escola, um conjunto de elementos absolutamente essenciais para fazer uma avaliação. Sra. Vereadora, é verdade, ainda não convocámos, conforme nos comprometemos e vamos cumprir, conversas com os outros partidos, com as outras forças políticas para debater esta questão. Porque neste momento a conversa reduz-se aos enunciados mais ou menos gerais que vêm nos decretos de lei que têm estado a ser publicados. Aliás, o último, a semana passada. Não foi há 3 meses atrás. E o penúltimo, na semana anterior. E, portanto, Sra. Vereadora, sim, estamos muito atrasados na análise deste processo. Mas é porque os elementos que nos permitem fazer esta análise tardam em chegar. Parece que alguns querem passar isto de qualquer maneira para os municípios sem que se possa dizer alto lá que isto traz aqui enormes encargos que não estão contabilizados nas verbas que vão ser transferidas. Penso que será esse o objetivo de alguns. Espero que não seja dos vereadores do Partido Socialista. E, portanto, Sra. Vereadora, eu julgo que o compromisso que podíamos assumir aqui é que podemos reunir para a semana, se quiserem, e falamos do que há. Agora, já vos garanto que o que há é muito insuficiente em termos de informação. Muito insuficiente. E, portanto, se quiserem fazer já uma conversa nessas condições, disponíveis para isso. Disponíveis para isso, Sra. Vereadora. O que estávamos era a procurar reunir informação que já tenha um grau de completude suficiente para podermos, cada um, fazer a sua apreciação com dados mais concretos e mais rigorosos. Não é o que acontece neste momento.
em particular em relação à educação e à saúde, mas em relação a outras. Por exemplo, agora passamos a ser responsáveis, diz o decreto-lei respectivo, pela inspeção das indústrias agroalimentares. Em que termos? Em que parâmetros? Como é que vamos fazer isso? Alguém tem resposta para isto? O que é que nós queremos dizer sobre isto? Independentemente da posição política que tenhamos sobre as novas competências, não há elementos nesta competência, já para não falar da educação e da saúde, que são as mais complexas, para nós termos uma posição responsavelmente fundamentada sobre esta questão. E este é que é o problema, Sra. Vereadora. Os seus vereadores querem apresentar uma moção, como aliás o Partido Socialista já apresentou na Assembleia Municipal, para cimentar aqui uma posição política que é a vossa, muito bem, mas que aceitem também que vos diga que o fazem por entenderem que, independentemente dos conteúdos, a aceitação da competência é para avançar. Muito bem, é uma posição legítima. O que nós queríamos era que, independentemente do ponto de partida em que cada um esteve em relação a este processo, pelo menos a decisão que tomássemos fosse uma decisão assente num mais vasto leque de conteúdos e de informações que neste momento não existem. Não existem. Posições políticas sobre o processo. Isso podemos tomar todas em qualquer momento. E esta também. E esta também. E é isto que tenho para dizer sobre este ponto e manifesto a minha disponibilidade para, quando entenderem, fazermos a reunião, agora, com esta condicionante, será com os elementos que existem, muitos casos. Muitos casos. Pode ser. 5 minutos de intervalo. Citado, e temos aqui várias datas em sedes de reunião de Câmara, que foi sempre solicitado documentação produzida pelo grupo de trabalho, de análise, levantamento, meios necessários para o cumprimento das novas competências. Sabemos que, pelos vistos, existe um pacote em que os valores não são suficientes, sabemos que existe matéria. Esta bancada tem vindo até aqui também a solicitar essa mesma documentação, da qual ainda não o possui. Aqui, relativamente só a ler apenas a deliberação que estamos aqui neste momento a votar, para que todos também em conjunto saber, diz, assumir que estão criadas as condições para a decisão política de assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 dos diplomas legais subsequentes, que vincula um compromisso já com efeitos para 2020. Ora, estamos aqui a assumir uma decisão da política de assunção das novas competências que vincula um compromisso já para efeitos para 2020. Esta moção a ser aprovada terá a sua decisão de política de assunção das novas competências. Estamos a colocar esta deliberação, vamos colocá-la à votação e depois essa decisão será uma decisão política, que é o que se pretende no contexto desta decisão política da assunção das novas competências. E só isto. Boa tarde a todos. Vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que estava inscrito para intervir neste... Ainda na outra qualidade já estava inscrito, como os senhores vereadores bem sabem. Bem, então, muito rapidamente, para dizer o seguinte, de facto, nós estamos perante um documento que, de facto, propõe à Câmara a deliberação, como eu há pouco tive a ocasião de dizer, num período que me parece extemporâneo, porque, pegando nesta última intervenção da Sra. Vereadora Rita Leão, me parece que a decisão política que temos para tomar, e é disso que se trata, é de uma decisão política, deveria estar, para ser, digamos, devidamente ponderada, fundamentada em argumentos de ordem técnica. Ora, se o grupo de trabalho, neste momento, ainda não produziu as suas conclusões, se nós ainda não temos em toda a sua extensão uma análise relativamente às consequências e aos impactos que, digamos, a assunção da delegação de competências já em 2020 terá neste município, não me parece ser prudente estarmos a tomar uma deliberação nesta altura. De facto, aquilo que compete a esta Câmara Municipal é tomar decisões políticas. Mas nós fazemos habitualmente, e neste assunto que tem uma importância tão grande como aquela que tem, não faria sentido ser de forma diferente, muito, digamos, tendo por base aquilo que são avaliações do ponto de vista técnico. Ou seja, hoje vamos decidir aqui, em vários processos que constam desta Câmara, do urbanismo até às questões da cultura, passando por vários outros processos, digamos, vamos deliberar politicamente, assumir determinado tipo de decisões. Mas temos por base, digamos, algum estudo, temos por base uma fundamentação do ponto de vista técnico. Ora, sendo este processo um processo com tanto impacto, naturalmente não poderia ser de outra forma, não deve ser de outra forma, creio eu. E creio que, digamos, aquilo que faz sentido é, de facto, aguardarmos que seja produzido
o trabalho do grupo que está a ocupar-se da avaliação do impacto para depois decidirmos em consciência. Dizer que a Assembleia Municipal decidiu, mas a Assembleia Municipal aquilo que decide é fazer recomendações à Câmara, Sra. Vereadora. Não é a Assembleia Municipal que decide a assunção política por parte desta Câmara Municipal daquilo que são as suas decisões políticas. Portanto, a Assembleia Municipal recomenda e depois a Câmara Municipal entende por boa ou não essa recomendação e age em conformidade, assumindo as consequências políticas, quer a decisão seja em sentido positivo, quer a decisão seja em sentido negativo. Aquilo que a Câmara tem para decidir, só à Câmara compete decidir e não à Assembleia Municipal. Sendo que, digamos, esse processo, alguns destes processos podem ter a necessidade de uma deliberação posterior da Assembleia Municipal, mas a primeira decisão será sempre deste órgão. Portanto, não me parece ser muito normal, ou, digamos, colocar a questão nos termos em que a Sra. Vereadora colocou. É já uma decisão da Assembleia Municipal, porque é que não há de haver uma decisão da Câmara Municipal? São dois órgãos completamente distintos, como todos nós sabemos, têm, aliás, maiorias que são distintas e, naturalmente, têm que ter o seu espaço de decisão própria e têm que se respeitar mutuamente. Disse o Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aproveitando a minha entrada, e apesar do Sr. Vice-Presidente me ter transmitido que estavam fechadas as inscrições, há 2 novas inscrições. Enfim, eu vou dar a palavra então ao Sr. Vereador Nuno Botelho e António Marcelino e depois encerraremos mesmo, porque penso que a discussão já foi feita. Sr. Vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu vou começar pelo fim. O Sr. Vice-Presidente, agora Vice-Presidente, tem alguma razão. De facto, lá por ter sido aprovado na Assembleia Municipal, não nos minimiza aqui a nossa posição, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Sra. Vereadora. Eu até acho que este tipo de decisões podem ser feitas recomendações na Assembleia Municipal, mas moções quase deliberativas, isso é a nossa decisão, não é da Assembleia Municipal, mas isso é uma outra discussão. E, portanto, eu tenho a mesma visão que o Sr. Vice-Presidente sobre essa matéria. Eu não quero arranjar mais confusão, passo aqui um bocado a imagem, nem quero criar aqui mais algum tipo de dúvidas em relação à vossa posição. É que a Sra. Vereadora Sónia Paixão, a Sra. Vereadora Rita Leão e o Sr. Vereador António Marcelino serão 3 coisas completamente diferentes. A sério. E, portanto, eu vou deduzir que a última palavra seja aquela que, de facto, é a posição do Partido Socialista. E, sendo assim, eu proponho que os senhores vereadores do Partido Socialista e senhoras vereadoras, na deliberação, retirem a frase ou uma parte da frase, assumir que estão criadas as condições para a decisão política e ficar assim a deliberação. Delibere a assunção das novas competências e até ao fim. Portanto, na prática, tirar as condições e meter a assunção das novas competências até ao fim do texto. É a nossa proposta. Sr. Vereador António Marcelino. Sendo de intervenção. Prescindiu? Prescindiu? Muito bem. Tem a palavra. Aceitamos a proposta da bancada do PSD. Portanto, quer repetir, Sr. Vereador Nuno Botelho, só para termos noção do que é que vamos votar? Então faço ao exposto dos vereadores do Partido Socialista. Bem, eu aqui se calhar já retirava isto, mas tudo bem. Não sou a pessoa que estou a ler, é um bocado estranho. Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, reunida ao 8 de maio, delibere a assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 e diplomas legais subsequentes que vinculam compromissos já com efeitos em 2020. Muito bem, está entendido. Senhores vereadores, se me permitem um comentário ainda sobre esta matéria. Enfim, as moções têm um valor político, mas o processo formal de vinculação do município ainda há de vir. Cada um, naturalmente, autovincula-se como quer. Isso é evidente. Posso dizer que ainda hoje de manhã assinei uma resposta para o Ministério da Educação com 4 páginas de questões que não estão resolvidas, não estão explicitadas em termos de valores, de conteúdos contratuais e uma série de outras matérias na informação que foi enviada ao município. Enfim, quem quer assumir uma posição política sem essa fundamentação está no seu direito, naturalmente, e é nesse sentido que devemos apreciar esta moção, sem prejuízo de, no momento próprio, até ao final de junho, devermos ter uma deliberação formal inserida na ordem do dia sobre a questão da assunção ou não das competências no ano de 2020, conforme estipula a lei.
Dito isto, mas as moções são livres e, portanto, e naturalmente podem ser apresentadas. Vou dar com certeza. E, naturalmente, cada partido entende apresentar as moções ou replicar as moções que já foram apresentadas na Assembleia Municipal. Isso está na liberdade de cada vereador e de cada bancada aqui na Câmara Municipal. Senhora Vereadora Sónia Paixão tem a palavra. Sr. Presidente, boa tarde e saúdo a sua presença para este ponto. E peço desculpa aos demais, mas tenho que, na sua presença, reiterar, e não justificando, mas reiterar o porquê da apresentação desta moção. O Partido Socialista, como o Sr. Presidente por certo se recordará, no mandato anterior solicitou nesta temática a constituição de um grupo de trabalho composto por todas as forças políticas com assento nos órgãos municipais. Grupo de trabalho desse que, reiteradamente, perguntámos sobre ele e que não foi constituído. Já mais do que uma vez perguntámos e solicitámos elementos sobre este processo, situação que também não nos foi distribuída. Aliás, dizer que o Sr. Presidente hoje de manhã fez, que muito provavelmente não foi o primeiro ofício que assinou para a Administração Central a solicitar esclarecimentos sobre este processo, nenhum documento foi partilhado com as restantes bancadas. E acho que também é de salientar nesta hora. Aquilo que o Partido Socialista, e eu há pouco, quando fiz a introdução ao ponto, sublinhei, o Partido Socialista, no seu todo, de representação democrática no nosso Conselho. O que nós consideramos é que, neste momento, uma vez que o prazo para a tomada de uma decisão final aproxima-se a olhos vistos, dia 30 de junho, estamos a falar de um horizonte de pouco mais de um mês à presente data, sem que tenha sido apresentado qualquer documento, solicitada qualquer reunião por parte do Executivo Municipal para haver aqui alguma harmonização do ponto de vista político. São conhecidos 19 dos 23 documentos. Os senhores não procuraram as outras forças políticas dizendo, meus caros, nós nesta matéria estamos a pensar que sim, a nossa proposta é ir no sentido de aceitarmos, nestas que não, o que é que vocês acham? Vamos trabalhar em conjunto as diferentes matérias. Não, votaram-se ao silêncio. E se nós não trouxéssemos este assunto à liça, quer em sede da Assembleia Municipal, quer hoje aqui em reunião de Câmara, continuávamos todos a dizer, sem saber, temos reuniões de Câmara quinzenalmente e, portanto, provavelmente, se calhar, daqui a umas 3 reuniões de Câmara, éramos confrontados com uma tomada de decisão. Nós não queremos isso. Não é essa a forma responsável, e não me canso de designar desta forma a posição que o Partido Socialista tem pautado a sua atuação, responsável de dizer que nós temos que tomar uma posição. E, portanto, meus senhores, acolhemos as sugestões que o Partido Social Democrata apresenta para a deliberação que aqui nos é proposta e, portanto, era este enquadramento que eu gostava de deixar ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora, essa proposta de um grupo de trabalho no mandato anterior, quando ainda nem sequer havia formulação legal para podermos debruçar-nos sobre esta matéria, enfim, eu acho que neste momento não é questão que se deva pôr em cima da mesa. E a Sra. Vereadora tem razão numa coisa. Estamos a aproximar-nos do final do prazo que a lei prevê para nos pronunciarmos e ainda não tivemos condições para debater esta questão. Mas sabe porquê? Porque a atrapalhada que foi criada pelo Governo com esta legislação leva a que, a 1 mês e meio do final do prazo, os municípios ainda não tenham os elementos que são exigíveis e indispensáveis para tomar uma decisão em consciência. E esse é que é o problema. Quando esta resposta que hoje demos ao Ministério da Educação é uma resposta dentro do prazo que nos foi dado para responder, que foi previsto no Decreto-Lei da Educação, e tem um conjunto de elementos absolutamente indispensáveis para uma avaliação. Nós nem sequer conhecemos quais são os contratos que estão em vigor de manutenção de ares condicionados, de limpeza, quando é que acabam, que valores é que têm especificamente para cada escola. Um conjunto de elementos
absolutamente essenciais para fazer uma avaliação. Senhora Vereadora, é verdade, ainda não convocámos, conforme nos comprometemos e vamos cumprir, conversas com os outros partidos, com as outras forças políticas para debater esta questão. Porque neste momento a conversa reduz-se aos enunciados mais ou menos gerais que vêm nos decretos-lei que têm estado a ser publicados. Aliás, o último, a semana passada. Não foi há 3 meses atrás. E o penúltimo, na semana anterior. E, portanto, senhora vereadora, sim, estamos muito atrasados na análise deste processo. Mas é porque os elementos que nos permitem fazer esta análise tardam em chegar. Parece que alguns querem passar isto de qualquer maneira para os municípios sem que se possa dizer alto lá que isto traz aqui enormes encargos que não estão contabilizados nas verbas que vão ser transferidas. Penso que será esse o objetivo de alguns. Espero que não seja dos vereadores do Partido Socialista. E, portanto, senhora vereadora, eu julgo que o compromisso que podíamos assumir aqui é que podemos reunir para a semana, se quiserem, e falamos do que há. Agora, já vos garanto que o que há é muito insuficiente em termos de informação. Muito insuficiente. E, portanto, se quiserem fazer já uma conversa nessas condições, disponíveis para isso. Disponíveis para isso, senhora vereadora. O que estávamos era a procurar reunir informação que já tenha um grau de completude suficiente para podermos, cada um, fazer a sua apreciação com dados mais concretos e mais rigorosos. Não é o que acontece neste momento, em particular em relação à educação e à saúde, mas em relação a outras. Por exemplo, agora passamos a ser responsáveis, diz o decreto-lei respectivo, pela inspeção das indústrias agroalimentares. Em que termos? Em que parâmetros? Como é que vamos fazer isso? Alguém tem resposta para isto? O que é que nós queremos dizer sobre isto? Independentemente da posição política que tenhamos sobre as novas competências, não há elementos nesta competência, já para não falar da educação e da saúde, que são as mais complexas, para nós termos uma posição responsavelmente fundamentada sobre esta questão. E este é que é o problema, senhora vereadora. Os seus vereadores querem apresentar uma moção, como aliás o Partido Socialista já apresentou na Assembleia Municipal, para cimentar aqui uma posição política que é a vossa, muito bem, mas que aceitem também que vos diga que o fazem por entenderem que, independentemente dos conteúdos, a aceitação da competência é para avançar. Muito bem, é uma posição legítima. O que nós queríamos era que, independentemente do ponto de partida em que cada um esteve em relação a este processo, pelo menos a decisão que tomássemos fosse uma decisão assente num mais vasto leque de conteúdos e de informações que neste momento não existem. Não existem. Posições políticas sobre o processo. Isso podemos tomar todas em qualquer momento. E esta também. E esta também. E é isto que tenho para dizer sobre este ponto e manifesto a minha disponibilidade para, quando entenderem, fazermos a reunião. Agora, com esta condicionante, será com os elementos que existem, muitos casos. Muitos casos. Pode ser. 5 minutos de intervalo.
e temos aqui várias datas em sedes de reunião de Câmara, que foi sempre solicitado documentação produzida pelo grupo de trabalho, de análise, levantamento, meios necessários para o cumprimento das novas competências. Sabemos que, pelos vistos, existe um pacote em que os valores não são suficientes, sabemos que existe matéria. Esta bancada tem vindo até aqui também a solicitar essa mesma documentação, da qual ainda não o possui. Aqui, relativamente só a ler apenas a deliberação que estamos aqui neste momento a votar, para que todos também em conjunto saber, diz, assumir que estão criadas as condições para a decisão política de assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 dos diplomas legais subsequentes que vinculam compromissos já com efeitos para 2020. Ora, estamos aqui a assumir uma decisão da política de assunção das novas competências que vinculam compromissos já para efeitos para 2020. Esta moção a ser aprovada terá a sua decisão de política de assunção das novas competências. Estamos a colocar esta deliberação, vamos colocá-la à votação e depois essa decisão será uma decisão política, que é o que se pretende no contexto desta decisão política da assunção das novas competências. E só isto. Boa tarde a todos. Vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que estava inscrito para intervir neste... Ainda na outra qualidade já estava inscrito, como os senhores vereadores bem sabem. Bem, então, muito rapidamente, para dizer o seguinte, de facto, nós estamos perante um documento que, de facto, propõe à Câmara a deliberação, como eu há pouco tive a ocasião de dizer, num período que me parece extemporâneo, porque, pegando nesta última intervenção da Sra. Vereadora Rita Leão, me parece que a decisão política que temos para tomar, e é disso que se trata, é de uma decisão política, deveria estar, para ser, digamos, devidamente ponderada, fundamentada em argumentos de ordem técnica. Ora, se o grupo de trabalho, neste momento, ainda não produziu as suas conclusões, se nós ainda não temos em toda a sua extensão uma análise relativamente às consequências e aos impactos que, digamos, a assunção da delegação de competências já em 2020 terá neste município, não me parece ser prudente estarmos a tomar uma deliberação nesta altura. De facto, aquilo que compete a esta Câmara Municipal é tomar decisões políticas. Mas nós fazemos-lo habitualmente, e neste assunto que tem uma importância tão grande como aquela que tem, não faria sentido ser de forma diferente, muito, digamos, tendo por base aquilo que são avaliações do ponto de vista técnico. Ou seja, hoje vamos decidir aqui, em vários processos que constam desta Câmara, do urbanismo até às questões da cultura, passando por vários outros processos, digamos, vamos deliberar politicamente, assumir determinado tipo de decisões. Mas temos por base, digamos, algum estudo, temos por base uma fundamentação do ponto de vista técnico. Ora, sendo este processo um processo com tanto impacto, naturalmente não poderia ser de outra forma, não deve ser de outra forma, creio eu. E creio que, digamos, aquilo que faz sentido é, de facto, aguardarmos que seja produzido o trabalho do grupo que está a ocupar-se da avaliação do impacto para depois decidirmos em consciência. Dizer que a Assembleia Municipal decidiu, mas a Assembleia Municipal aquilo que decide é fazer recomendações à Câmara, Sra. Vereadora. Não é a Assembleia Municipal que decide a assunção política por parte desta Câmara Municipal daquilo que são as suas decisões políticas. Portanto, a Assembleia Municipal recomenda e depois a Câmara Municipal entende por boa ou não essa recomendação e age em conformidade, assumindo as consequências políticas, quer a decisão seja em sentido positivo, quer a decisão seja em sentido negativo. Aquilo que a Câmara tem para decidir, só à Câmara compete decidir, e não à Assembleia Municipal. Sendo que, digamos, esse processo, alguns destes processos podem ter a necessidade de uma deliberação posterior da Assembleia Municipal, mas a primeira decisão será sempre deste órgão. Portanto, não me parece ser muito normal, ou, digamos, colocar a questão nos termos em que a Sra. Vereadora colocou. É já uma decisão da Assembleia Municipal, porque é que não há de haver uma decisão da Câmara Municipal? São dois órgãos completamente distintos, como todos nós sabemos que têm, aliás, maiorias que são distintas e, naturalmente, têm que ter o seu espaço de decisão própria e têm que se respeitar mutuamente. Disse o Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aproveitando a minha entrada, e apesar do Sr. Vice-Presidente me ter transmitido que estavam fechadas as inscrições, há duas novas inscrições. Enfim, eu vou dar a palavra então ao Sr. Vereador Nuno Botelho e António Marcelino e depois encerraremos mesmo, porque penso que a discussão já foi feita. Sr. Vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu vou começar pelo fim. O Sr. Vice-Presidente, agora Vice-Presidente, tem alguma razão. De facto, lá por ter sido aprovado na Assembleia Municipal, não nos minimiza aqui a nossa posição, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Sra. Vereadora. Eu até acho que este tipo de decisões
Podem ser feitas recomendações na Assembleia Municipal, mas moções quase deliberativas, isso é a nossa decisão, não é da Assembleia Municipal, mas isso é uma outra discussão. E, portanto, eu tenho a mesma visão que o Sr. Vice-Presidente sobre essa matéria. Eu não quero arranjar mais confusão, passo aqui um bocado a imagem, nem quero criar aqui mais algum tipo de dúvidas em relação à vossa posição. É que a Sra. Vereadora Sónia Paixão, a Sra. Vereadora Rita Leão e o Sr. Vereador António Marcelino serão três coisas completamente diferentes. A sério. E, portanto, eu vou deduzir que a última palavra seja aquela que, de facto, é a posição do Partido Socialista. E, sendo assim, eu proponho que os senhores vereadores do Partido Socialista e senhoras vereadoras, na deliberação, retirem a frase ou uma parte da frase, assumir que estão criadas as condições para a decisão política e ficar assim a deliberação. Delibere a assunção das novas competências e até ao fim. Portanto, na prática, tirar as condições e meter a assunção das novas competências até ao fim do texto. É a nossa proposta. Sr. Vereador António Marcelino. Sendo de intervenção. Prescindiu? Prescindiu? Muito bem. Tem a palavra. Aceitamos a proposta da bancada do PSD. Portanto, quer repetir, Sr. Vereador Nuno Botelho, só para termos noção do que é que vamos votar? Então faço ao exposto dos vereadores do Partido Socialista. Bem, eu aqui se calhar já retirava isto, mas tudo bem. Não sou a pessoa que estou a ler, é um bocado estranho. Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, reunida ao 8 de maio, delibere a assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 e diplomas legais subsequentes que vinculam compromissos já com efeitos em 2020. Muito bem, está entendido. Senhores vereadores, se me permitem um comentário ainda sobre esta matéria, enfim, as moções têm um valor político, mas o processo formal de vinculação do município ainda há de vir. Cada um, naturalmente, autovincula-se como quer. Isso é evidente. Posso dizer que ainda hoje de manhã assinei uma resposta para o Ministério da Educação com 4 páginas de questões que não estão resolvidas, não estão explicitadas em termos de valores, de conteúdos contratuais e uma série de outras matérias na informação que foi enviada ao município. Enfim, quem quer assumir uma posição política sem essa fundamentação está no seu direito, naturalmente, e é nesse sentido que devemos apreciar esta moção, sem prejuízo de, no momento próprio, até ao final de junho, devermos ter uma deliberação formal inserida na ordem do dia, sobre a questão da assunção ou não das competências no ano de 2020, conforme estipula a lei. Dito isto, mas as moções são livres e, portanto, e naturalmente podem ser apresentadas. Vou dar com certeza. E, naturalmente, cada partido entende apresentar as moções ou replicar as moções que já foram apresentadas na Assembleia Municipal. Isso está na liberdade de cada vereador e de cada bancada aqui na Câmara Municipal. Senhora Vereadora Sónia Paixão tem a palavra. Sr. Presidente, boa tarde e saúdo a sua presença para este ponto. E peço desculpa aos demais, mas tenho que, na sua presença, reiterar e não justificando, mas reiterar o porquê da apresentação desta moção. O Partido Socialista, como o Sr. Presidente por certo se recordará, no mandato anterior solicitou nesta temática a constituição de um grupo de trabalho composto por todas as forças políticas com assento nos órgãos municipais. Grupo de trabalho desse que, reiteradamente, perguntámos sobre ele e que não foi constituído. Já mais do que uma vez perguntámos e solicitámos elementos sobre este processo, situação que também não nos foi distribuída. Aliás, dizer que o que o Sr. Presidente hoje de manhã fez, que muito provavelmente não foi o primeiro ofício que assinou para a Administração Central a solicitar esclarecimentos sobre este processo, nenhum documento foi partilhado com as restantes bancadas. E acho que também é de salientar nesta hora. Aquilo que o Partido Socialista, e eu há pouco, quando fiz a introdução ao ponto, sublinhei, o Partido Socialista, no seu todo, de representação democrática no nosso Conselho. O que nós consideramos é que, neste momento, uma vez que o prazo para a tomada de uma decisão final
aproxima-se a olhos vistos, dia 30 de junho, estamos a falar de um horizonte de pouco mais de um mês à presente data, sem que tenha sido apresentado qualquer documento, solicitada qualquer reunião por parte do Executivo Municipal para haver aqui alguma harmonização do ponto de vista político. São conhecidos 19 dos 23 documentos. Os senhores não procuraram as outras forças políticas dizendo: meus caros, nós nesta matéria estamos a pensar que sim, a nossa proposta é ir no sentido de aceitarmos, nestas que não, o que é que vocês acham? Vamos trabalhar em conjunto as diferentes matérias. Não, votaram-se ao silêncio. E se nós não trouxéssemos este assunto à liça, quer em sede da Assembleia Municipal, quer hoje aqui em reunião de Câmara, continuávamos todos a dizer sem saber. Temos reuniões de Câmara quinzenalmente e, portanto, provavelmente, se calhar, daqui a umas 3 reuniões de Câmara, éramos confrontados com uma tomada de decisão. Nós não queremos isso. Não é essa a forma responsável, e não me canso de designar desta forma a posição que o Partido Socialista tem pautado a sua atuação, responsável de dizer que nós temos que tomar uma posição. E, portanto, meus senhores, acolhemos as sugestões que o Partido Social Democrata apresenta para a deliberação que aqui nos é proposta e, portanto, era este enquadramento que eu gostava de deixar ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora, essa proposta de um grupo de trabalho no mandato anterior, quando ainda nem sequer havia formulação legal para podermos debruçar-nos sobre esta matéria, enfim, eu acho que neste momento não é questão que se deva pôr em cima da mesa. E a Sra. Vereadora tem razão numa coisa. Estamos a aproximar-nos do final do prazo que a lei prevê para nos pronunciarmos e ainda não tivemos condições para debater esta questão. Mas sabe porquê? Porque a atrapalhada que foi criada pelo Governo com esta legislação leva a que, a 1 mês e meio do final do prazo, os municípios ainda não tenham os elementos que são exigíveis e indispensáveis para tomar uma decisão em consciência. E esse é que é o problema. Quando esta resposta que hoje demos ao Ministério da Educação é uma resposta dentro do prazo que nos foi dado para responder, que foi previsto no Decreto-Lei da Educação, e tem um conjunto de elementos absolutamente indispensáveis para uma avaliação. Nós nem sequer conhecemos quais são os contratos que estão em vigor de manutenção de ares condicionados, de limpeza, quando é que acabam, que valores é que têm especificamente para cada escola, um conjunto de elementos absolutamente essenciais para fazer uma avaliação. Sra. Vereadora, é verdade, ainda não convocámos, conforme nos comprometemos e vamos cumprir, conversas com os outros partidos, com as outras forças políticas para debater esta questão. Porque neste momento a conversa reduz-se aos enunciados mais ou menos gerais que vêm nos decretos-lei que têm estado a ser publicados. Aliás, o último, a semana passada. Não foi há 3 meses atrás. E o penúltimo, na semana anterior. E, portanto, Sra. Vereadora, sim, estamos muito atrasados na análise deste processo. Mas é porque os elementos que nos permitem fazer esta análise tardam em chegar. Parece que alguns querem passar isto de qualquer maneira para os municípios sem que se possa dizer alto lá que isto traz aqui enormes encargos que não estão contabilizados nas verbas que vão ser transferidas. Penso que será esse o objetivo de alguns. Espero que não seja dos vereadores do Partido Socialista. E, portanto, Sra. Vereadora, eu julgo que o compromisso que podíamos assumir aqui é que podemos reunir para a semana, se quiserem, e falamos do que há. Agora, já vos garanto que o que há é muito insuficiente em termos de informação. Muito insuficiente. E, portanto, se quiserem fazer já uma conversa nessas condições, disponíveis para isso. Disponíveis para isso, Sra. Vereadora. O que estávamos era a procurar reunir informação que já tenha um grau de completude suficiente para podermos, cada um, fazer a sua apreciação com dados mais concretos e mais rigorosos. Não é o que acontece neste momento, em particular em relação à educação e à saúde, mas em relação a outras. Por exemplo, agora passamos a ser responsáveis, diz o decreto-lei respectivo, pela inspeção das indústrias agroalimentares. Em que termos? Em que parâmetros? Como é que vamos fazer isso?
Isto, alguém tem resposta para isto? O que é que nós queremos dizer sobre isto? Independentemente da posição política que tenhamos sobre as novas competências, não há elementos nesta competência, já para não falar da educação e da saúde, que são as mais complexas, para nós termos uma posição responsavelmente fundamentada sobre esta questão. E este é que é o problema, Sra. Vereadora. Os seus vereadores querem apresentar uma moção, como aliás o Partido Socialista já apresentou na Assembleia Municipal, para cimentar aqui uma posição política que é a vossa, muito bem, mas que aceitem também que vos diga que o fazem por entenderem que, independentemente dos conteúdos, a aceitação da competência é para avançar. Muito bem, é uma posição legítima. O que nós queríamos era que, independentemente do ponto de partida em que cada um esteve em relação a este processo, pelo menos a decisão que tomássemos fosse uma decisão assente num mais vasto leque de conteúdos e de informações que neste momento não existem. Não existem. Posições políticas sobre o processo. Isso podemos tomar todas em qualquer momento. E esta também. E esta também. E é isto que tenho para dizer sobre este ponto e manifesto a minha disponibilidade para, quando entenderem, fazermos a reunião. Agora, com esta condicionante, será com os elementos que existem, muitos casos. Muitos casos. Pode ser. 5 minutos de intervalo. Citado, e temos aqui várias datas em sedes de reunião de Câmara, que foi sempre solicitado documentação produzida pelo grupo de trabalho, de análise, levantamento, meios necessários para o cumprimento das novas competências. Sabemos que, pelos vistos, existe um pacote em que os valores não são suficientes, sabemos que existe matéria. Esta bancada tem vindo até aqui também a solicitar essa mesma documentação, da qual ainda não o possui. Aqui, relativamente só a ler apenas a deliberação que estamos aqui neste momento a votar, para que todos também em conjunto saber, diz, assumir que estão criadas as condições para a decisão política de assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 dos diplomas legais subsequentes, que vinculam um compromisso já com efeitos para 2020. Ora, estamos aqui a assumir uma decisão da política de assunção das novas competências que vinculam um compromisso já para efeitos para 2020. Esta moção a ser aprovada terá a sua decisão de política de assunção das novas competências. Estamos a colocar esta deliberação, vamos colocá-la à votação e depois essa decisão será uma decisão política, que é o que se pretende no contexto desta decisão política da assunção das novas competências. E só isto. Boa tarde a todos. Vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, que estava inscrito para intervir neste... Ainda na outra qualidade já estava inscrito, como os senhores vereadores bem sabem. Bem, então, muito rapidamente, para dizer o seguinte, de facto, nós estamos perante um documento que, de facto, propõe à Câmara a deliberação, como eu há pouco tive a ocasião de dizer, num período que me parece extemporâneo, porque, pegando nesta última intervenção da Sra. Vereadora Rita Leão, me parece que a decisão política que temos para tomar, e é disso que se trata, é de uma decisão política, deveria estar, para ser, digamos, devidamente ponderada, fundamentada em argumentos de ordem técnica. Ora, se o grupo de trabalho, neste momento, ainda não produziu as suas conclusões, se nós ainda não temos em toda a sua extensão uma análise relativamente às consequências e aos impactos que, digamos, a assunção da delegação de competências já em 2020 terá neste município, não me parece ser prudente estarmos a tomar uma deliberação nesta altura. De facto, aquilo que compete a esta Câmara Municipal é tomar decisões políticas. Mas nós fazemos habitualmente, e neste assunto que tem uma importância tão grande como aquela que tem, não faria sentido ser de forma diferente, muito, digamos, tendo por base aquilo que são avaliações do ponto de vista técnico. Ou seja, hoje vamos decidir aqui, em vários processos que constam desta Câmara, do urbanismo até às questões da cultura, passando por vários outros processos, digamos, vamos deliberar politicamente, assumir determinado tipo de decisões. Mas temos por base, digamos, algum estudo, temos por base uma fundamentação do ponto de vista técnico. Ora, sendo este processo um processo com tanto impacto, naturalmente não poderia ser de outra forma, não deve ser de outra forma, creio eu. E creio que, digamos, aquilo que faz sentido é, de facto, aguardarmos que seja produzido
o trabalho do grupo que está a ocupar-se da avaliação do impacto para depois decidirmos em consciência. Dizer que a Assembleia Municipal decidiu, mas a Assembleia Municipal aquilo que decide é fazer recomendações à Câmara, Sra. Vereadora. Não é a Assembleia Municipal que decide a assunção política por parte desta Câmara Municipal daquilo que são as suas decisões políticas. Portanto, a Assembleia Municipal recomenda e depois a Câmara Municipal entende por boa ou não essa recomendação e age em conformidade, assumindo as consequências políticas, quer a decisão seja em sentido positivo, quer a decisão seja em sentido negativo. Aquilo que a Câmara tem para decidir, só à Câmara compete decidir e não à Assembleia Municipal. Sendo que, digamos, esse processo, alguns destes processos podem ter a necessidade de uma deliberação posterior da Assembleia Municipal, mas a primeira decisão será sempre deste órgão. Portanto, não parece ser muito normal, ou, digamos, colocar a questão nos termos em que a Sra. Vereadora colocou. É já uma decisão da Assembleia Municipal, porque é que não há de haver uma decisão da Câmara Municipal? São dois órgãos completamente distintos. Como todos nós sabemos, têm, aliás, maiorias que são distintas e, naturalmente, têm que ter o seu espaço de decisão própria e têm que se respeitar mutuamente. Disse o Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aproveitando a minha entrada, e apesar do Sr. Vice-Presidente me ter transmitido que estavam fechadas as inscrições, há 2 novas inscrições. Enfim, eu vou dar a palavra então ao Sr. Vereador Nuno Botelho e António Marcelino e depois encerraremos mesmo, porque penso que a discussão já foi feita. Sr. Vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu vou começar pelo fim. O Sr. Vice-Presidente, agora Vice-Presidente, tem alguma razão. De facto, lá por ter sido aprovado na Assembleia Municipal, não nos minimiza aqui a nossa posição, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Sra. Vereadora. Eu até acho que este tipo de decisões podem ser feitas recomendações na Assembleia Municipal, mas moções quase deliberativas, isso é a nossa decisão, não é da Assembleia Municipal, mas isso é uma outra discussão. E, portanto, eu tenho a mesma visão que o Sr. Vice-Presidente sobre essa matéria. Eu não quero arranjar mais confusão, passo aqui um bocado a imagem, nem quero criar aqui mais algum tipo de dúvidas em relação à vossa posição. É que a Sra. Vereadora Sónia Paixão, a Sra. Vereadora Rita Leão e o Sr. Vereador António Marcelino serão 3 coisas completamente diferentes. A sério. E, portanto, eu vou deduzir que a última palavra seja aquela que, de facto, é a posição do Partido Socialista. E, sendo assim, eu proponho que os senhores vereadores do Partido Socialista e senhoras vereadoras, na deliberação, retirem a frase ou uma parte da frase, assumir que estão criadas as condições para a decisão política e ficar assim a deliberação. Delibere a assunção das novas competências e até ao fim. Portanto, na prática, tirar as condições e meter a assunção das novas competências até ao fim do texto. É a nossa proposta. Sr. Vereador António Marcelino. Sendo de intervenção. Prescindiu? Muito bem. Tem a palavra. Aceitamos a proposta da bancada do PSD. Portanto, quer repetir, Sr. Vereador Nuno Botelho, só para termos noção do que é que vamos votar? Então, face ao exposto dos vereadores do Partido Socialista, bem, eu aqui se calhar já retirava isto, mas tudo bem. Não sou a pessoa que estou a ler, é um bocado estranho. Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, reunida ao 8 de maio, delibere a assunção das novas competências no contexto da Lei 50/2018 e diplomas legais subsequentes que vinculam compromissos já com efeitos em 2020. Muito bem, está entendido. Senhores vereadores, se me permitem um comentário ainda sobre esta matéria, enfim, as moções têm um valor político, mas o processo formal de vinculação do município ainda há de vir. Cada um, naturalmente, autovincula-se como quer. Isso é evidente. Posso dizer que ainda hoje de manhã assinei uma resposta para o Ministério da Educação com 4 páginas de questões que não estão resolvidas, não estão explicitadas em termos de valores, de conteúdos contratuais e uma série de outras matérias na informação que foi enviada ao município. Enfim, quem quer assumir uma posição política sem essa fundamentação está no seu direito, naturalmente, e é nesse sentido que devemos apreciar esta moção, sem prejuízo de, no momento próprio, até ao final de junho, devermos ter uma deliberação formal inserida na ordem do dia, sobre a questão da assunção ou não das competências no ano de 2020, conforme estipula a lei.
Dito isto, mas as moções são livres e, portanto, e naturalmente podem ser apresentadas. Vou dar com certeza. E, naturalmente, cada partido entende apresentar as moções ou replicar as moções que já foram apresentadas na Assembleia Municipal. Isso está na liberdade de cada vereador e de cada bancada aqui na Câmara Municipal. Senhora Vereadora Sónia Paixão tem a palavra. Senhor Presidente, boa tarde e saúdo a sua presença para este ponto. E peço desculpa aos demais, mas tenho que, na sua presença, reiterar, e não justificando, mas reiterar o porquê da apresentação desta moção. O Partido Socialista, como o Sr. Presidente por certo se recordará, no mandato anterior solicitou nesta temática a constituição de um grupo de trabalho composto por todas as forças políticas com assento nos órgãos municipais. Grupo de trabalho desse que, reiteradamente, perguntámos sobre ele e que não foi constituído. Já mais do que uma vez perguntámos e solicitámos elementos sobre este processo, situação que também não nos foi distribuída. Aliás, dizer que o Sr. Presidente hoje de manhã fez, que muito provavelmente não foi o primeiro ofício que assinou para a Administração Central a solicitar esclarecimentos sobre este processo, nenhum documento foi partilhado com as restantes bancadas. E acho que também é de salientar nesta hora. Aquilo que o Partido Socialista, e eu há pouco, quando fiz a introdução ao ponto, sublinhei, o Partido Socialista, no seu todo, de representação democrática no nosso Conselho. O que nós consideramos é que, neste momento, uma vez que o prazo para a tomada de uma decisão final aproxima-se a olhos vistos, dia 30 de junho, estamos a falar de um horizonte de pouco mais de um mês à presente data, sem que tenha sido apresentado qualquer documento, solicitada qualquer reunião por parte do Executivo Municipal para haver aqui alguma harmonização do ponto de vista político. São conhecidos 19 dos 23 documentos. Os senhores não procuraram as outras forças políticas dizendo, meus caros, nós nesta matéria estamos a pensar que sim, a nossa proposta é ir no sentido de aceitarmos, nestas que não, o que é que vocês acham? Vamos trabalhar em conjunto as diferentes matérias. Não, votaram-se ao silêncio. E se nós não trouxéssemos este assunto à Lissa, quer em sede da Assembleia Municipal, quer hoje aqui em reunião de Câmara, continuávamos todos a dizer, sem saber, temos reuniões de Câmara quinzenalmente e, portanto, provavelmente, se calhar, daqui a umas 3 reuniões de Câmara, éramos confrontados com uma tomada de decisão. Nós não queremos isso. Não é essa a forma responsável, e não me canso de designar desta forma a posição que o Partido Socialista tem pautado a sua atuação, responsável de dizer que nós temos que tomar uma posição. E, portanto, meus senhores, acolhemos as sugestões que o Partido Social Democrata apresenta para a deliberação que aqui nos é proposta e, portanto, era este enquadramento que eu gostava de deixar ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora, essa proposta de um grupo de trabalho no mandato anterior, quando ainda nem sequer havia formulação legal para podermos debruçar-nos sobre esta matéria, enfim, eu acho que neste momento não é questão que se deva pôr em cima da mesa. E a Sra. Vereadora tem razão numa coisa. Estamos a aproximar-nos do final do prazo que a lei prevê para nos pronunciarmos e ainda não tivemos condições para debater esta questão. Mas sabe porquê? Porque a atrapalhada que foi criada pelo Governo com esta legislação leva a que, a 1 mês e meio do final do prazo, os municípios ainda não tenham os elementos que são exigíveis e indispensáveis para tomar uma decisão em consciência. Esse é que é o problema. Quando esta resposta que hoje demos ao Ministério da Educação é uma resposta dentro do prazo que nos foi dado para responder, que foi previsto no Decreto-Lei da Educação, e tem um conjunto de elementos absolutamente indispensáveis para uma avaliação. Nós nem sequer conhecemos quais são os contratos que estão em vigor de manutenção de ares condicionados, de limpeza, quando é que acabam, que valores é que têm especificamente para cada escola, um conjunto de elementos
absolutamente essenciais para fazer uma avaliação. Senhora Vereadora, é verdade, ainda não convocámos, conforme nos comprometemos e vamos cumprir, conversas com os outros partidos, com as outras forças políticas para debater esta questão. Porque neste momento a conversa reduz-se aos enunciados mais ou menos gerais que vêm nos decretos de lei que têm estado a ser publicados. Aliás, o último, a semana passada. Não foi há 3 meses atrás. E o penúltimo, na semana anterior. E, portanto, senhora vereadora, sim, estamos muito atrasados na análise deste processo. Mas é porque os elementos que nos permitem fazer esta análise tardam em chegar. Parece que alguns querem passar isto de qualquer maneira para os municípios sem que se possa dizer alto lá que isto traz aqui enormes encargos que não estão contabilizados nas verbas que vão ser transferidas. Penso que será esse o objetivo de alguns. Espero que não seja dos vereadores do Partido Socialista. E, portanto, senhora vereadora, eu julgo que o compromisso que podíamos assumir aqui é que podemos reunir para a semana, se quiserem, e falamos do que há. Agora, já vos garanto que o que há é muito insuficiente em termos de informação. Muito insuficiente. E, portanto, se quiserem fazer já uma conversa nessas condições, disponíveis para isso. Disponíveis para isso, senhora vereadora. O que estávamos era a procurar reunir informação que já tenha um grau de completude suficiente para podermos, cada um, fazer a sua apreciação com dados mais concretos e mais rigorosos. Não é o que acontece neste momento, em particular em relação à educação e à saúde, mas em relação a outras. Por exemplo, agora passamos a ser responsáveis, diz o decreto-lei respectivo, pela inspeção das indústrias agroalimentares. Em que termos? Em que parâmetros? Como é que vamos fazer isso? Alguém tem resposta para isto? O que é que nós queremos dizer sobre isto? Independentemente da posição política que tenhamos sobre as novas competências, não há elementos nesta competência, já para não falar da educação e da saúde, que são as mais complexas, para nós termos uma posição responsavelmente fundamentada sobre esta questão. E este é que é o problema, senhora vereadora. Os seus vereadores querem apresentar uma moção, como aliás o Partido Socialista já apresentou na Assembleia Municipal, para cimentar aqui uma posição política que é a vossa, muito bem, mas que aceitem também que vos diga que o fazem por entenderem que, independentemente dos conteúdos, a aceitação da competência é para avançar. Muito bem, é uma posição legítima. O que nós queríamos era que, independentemente do ponto de partida em que cada um esteve em relação a este processo, pelo menos a decisão que tomássemos fosse uma decisão assente num mais vasto leque de conteúdos e de informações que neste momento não existem. Não existem. Posições políticas sobre o processo. Isso podemos tomar todas em qualquer momento. E esta também. E esta também. E é isto que tenho para dizer sobre este ponto e manifesto a minha disponibilidade para, quando entenderem, fazermos a reunião, agora, com esta condicionante, será com os elementos que existem, muitos casos. Muitos casos. Pode ser. 5 minutos de intervalo.